Bonitões e bonitonas, oi oi oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tomara que você tenha um bom momento aí. O assunto de hoje envolve aplicações tecnológicas antigas e novas, como você está vendo aí. Como que pode uma roda de uma bicicleta acender um farol sem uso de baterias? Veja o que tem lá dentro. Ímãs e bobinas. É uma mini usina. O que tem numa usina? Ímãs, bobinas. Aqui do lado, por proximidade, um celular é carregado. A bateria do celular é carregada por proximidade. Veja que não tem nenhum cabo conectando o aparelho à rede elétrica. O que tem aqui dentro? Uma estrutura parecida com essa aqui do lado. Indução magnética é o assunto. Primeiro, quero te lembrar que o movimento de um ímã perto de um fio enrolado provoca o movimento dos elétrons, mas não é uma mágica. É uma fórmula já conhecida de força magnética que já foi estudado anteriormente. Quando existe movimento relativo de campo e carga, os elétrons, essas cargas, sofrem a ação de força magnética. Portanto, eles se movem ordenadamente. Este aplicativo está aqui te mostrando justamente o movimento de um ímã perto de um fio enrolado e o movimento dos elétrons. Grandezas envolvidas, vamos anotar aí. A primeira, fluxo magnético. A gente vai debater sobre isso daqui a pouco. Número de linhas que atravessam uma espira. E agora uma sequência. A variação de fluxo magnético, a força eletromotriz induzida e, se fechar o circuito, a corrente elétrica induzida. Na história, o que aconteceu? Primeiro, Ørsted percebeu que corrente elétrica provocava efeitos magnéticos, defletia uma bússola, desviava uma bússola próxima ao fio. Mais para frente, vejam as datas, o Faraday desconfiou. Pô, se corrente elétrica gera efeitos magnéticos, então magnetismo deve gerar corrente elétrica. Será que magnetismo gera corrente? Ele montou um aparato experimental como esse, de um lado uma bateria alimentando o enrolamento primário e um núcleo ferroso e um outro enrolamento secundário como a bússola. Se a corrente elétrica gera efeitos magnéticos, todo este núcleo ferroso fica magnetizado e esse magnetismo tem que gerar uma corrente elétrica. Não deu certo. Quando ele desligou o equipamento, a bússola mudou de posição. Ele, opa, então não é algo estático, é algo que varia. E é o que eu vou te mostrar aqui agora neste aplicativo que traz um ímã, um fio enrolado, bobina, uma lâmpada e um voltímetro, ou seja, não tem bateria. O movimento relativo entre o ímã e a bobina induz uma voltagem e depois induz uma corrente elétrica. É preciso haver movimento relativo entre o ímã e a bobina, virar os polos de um ímã, você está vendo aqui. Por que é preciso mudar o ímã de posição? Para acontecer isso, mudar o número de linhas que atravessam a espira. Movimento relativo, força magnética sobre os elétrons. Não adianta deixar o ímã parado lá dentro. Tem que haver movimento relativo. Mas e aí? Quantos volts são gerados neste movimento relativo? E qual é o sentido da corrente elétrica induzida durante a aproximação, durante o afastamento do ímã? A primeira pergunta é respondida pela lei de Faraday, que é quantitativa. E a segunda pergunta é respondida pela lei de Lenz, que é qualitativa. Para preparar para as leis, vamos estudar, relembrar fluxo magnético, que tem a ver com isso aqui, ó. Fluxo magnético é proporcional ao número de linhas que atravessam a espira. O que é uma espira? Espira é uma volta dessa aqui, ó. É um fio enrolado. Um fio enrolado em sequência, solenoide. Um fio enrolado várias vezes, volta sobre volta, bobina. Veja aqui várias linhas de campo magnético, uma espira de metal
retangular e algumas linhas atravessando esta espira. Se a espira muda de posição, muda o número de linhas, ou seja, muda o fluxo magnético. Veja só aqui, a espira nesta posição tem um fluxo máximo, porque tem um número grande de linhas atravessando. Mas à medida que a espira muda de posição, o número de linhas vai diminuindo. Não o número de linhas na região, mas o número de linhas que atravessa a espira. Nessa posição, existe campo magnético na região, mas não existe fluxo através da espira. Nenhuma linha atravessa. O fluxo volta a aumentar, só que negativo, fica máximo negativo nessa posição e volta a diminuir até zerar novamente, nenhuma linha atravessa e volta a aumentar até o fluxo ficar máximo positivo novamente. Então anota com carinho, fluxo magnético é proporcional ao número de linhas de indução, número de linhas de campo magnético que atravessam a espira. A expressão de fluxo magnético envolve, veja só, a área da espira, que no caso aqui é circular, né, πr², o campo magnético na região e a posição da espira. Esse alfa é o ângulo entre uma pessoa da fórmula e uma pessoa de fora da fórmula, que já já eu converso com você sobre ele, que é o vetor normal. Antes, veja as unidades. Área, metro quadrado, campo magnético, Tesla, Tesla vezes metro quadrado, Weber, foi o homenageado para a unidade de fluxo. Mas você não viu que é necessário haver movimento relativo entre ímã e bobina? Então não adianta ter fluxo, tem que ter variação de fluxo magnético. E como variar o fluxo? Ou varia a área da espira, ou varia o campo magnético na região, ou varia a posição da espira, ou uma combinação desses parâmetros. Veja agora como que, por exemplo, a gente pode variar cada um. Como variar a área de uma espira? Por exemplo, fazendo ela entrar e sair de uma região de campo magnético. Se varia a área da espira imersa no campo, varia o fluxo. Agora, campo. Como é que é possível variar a intensidade do campo magnético em uma região em que está uma espira, uma bobina, um solenoide, enfim? Por exemplo, é possível mudar o ímã de posição. Mudando o ímã de posição, aproximando, afastando, temos variação da intensidade do campo, então temos o que queremos, variação do fluxo. Como variar a posição de uma espira dentro de um campo magnético? Coloca um eixo nela e gira, muda o seu ângulo lá dentro do campo magnético. Veja aqui a espira vista de frente e aqui de perfil. Temos algumas maneiras possíveis, esses são alguns exemplos de variar o fluxo, ΔΦ. E aquele vetor normal? Onde que ele fica? Primeiro perceba que o número de linhas que estão atravessando a espira circular está mudando, aumenta, diminui. E o ângulo da fórmula do fluxo é entre essa direção azul, direção normal, perpendicular ao plano da espira, e as linhas de campo magnético. Veja só, aqui tem algumas linhas verdes de campo magnético, apontadas para a direita, aqui uma espira vista de perfil, e veja só o vetor normal ao plano da espira. Vetor perpendicular ao plano da espira. A espira em outra posição, veja, paralela às linhas de campo, tem um vetor normal. Vetor normal ao plano da espira, ou seja, perpendicular ao plano da espira. Cuidado com o texto dos enunciados. Quando o texto fala que o plano da espira forma 90 graus com campo, olha só, o plano da espira 90 graus com campo, na verdade o ângulo é zero. O ângulo entre B e N, entre o campo e o vetor normal, é de 0 grau.
Quando o texto fala que o plano da espira é paralelo ao campo, veja só, 0 grau, na verdade o ângulo da fórmula é de 90 graus, entre B para a direita e N para cima. Ainda sobre o vetor normal, veja que ele determina se o fluxo é intermediário, se o fluxo é máximo, se o fluxo é nulo. Veja aqui o ângulo entre B e N, o ângulo agudo. Teremos um cosseno aí, 0, alguma coisa, um fluxo de valor intermediário entre um máximo e um nulo. Veja na segunda situação, B e N formando 0 grau. Cosseno de 0 grau, 1. Temos fluxo máximo. Veja na terceira situação, o ângulo entre B e N, 90 graus. Cosseno de 90 graus, 0. Tem área nessa espira, A. Tem campo magnético nessa região, B. Só que o cosseno zerou o fluxo. Isso é bom, não é ruim não. Porque daqui a pouco vai sair de nulo e vai para máximo, vai variar, vai de máximo para nulo, vai variar. É tudo que a gente quer, provocar delta φ. Ok, mas quantos volts serão gerados nessa mini usina? Quais são os parâmetros que alteram essa quantidade em volts? Lei de Faraday nos permite calcular a quantidade em volts. Faraday montou esse experimento para provar que magnetismo gera corrente. Ele descobriu que variando alguma coisa gera volts. Montou um experimento com um voltímetro e descobriu que é possível sim gerar volts através de magnetismo, mas é preciso variar o fluxo no decorrer do tempo. A voltagem induzida é diretamente proporcional, verdadeiro, à variação de fluxo magnético no decorrer do tempo. Variação de fluxo dado em Weber, tempo dado em segundos e força eletromotriz dado em volt. Não se esqueça de multiplicar por N se tivermos mais voltas. Vamos lá? Aplicar a lei de Faraday para fazer alguns cálculos. Veja só um gráfico que traz o fluxo magnético através de uma espira, variando, mantendo constante, variando novamente no decorrer do tempo. Depois que calcularmos quantos volts, vamos fechar o circuito com uma resistência para calcular quantos ampere. Vamos lá? Temos um gráfico que nos mostra um fluxo inicial de menos 4 Weber e um fluxo final neste primeiro trecho de mais 4 Weber. Fluxo inicial menos 4 Weber e um fluxo final de mais 4 Weber num intervalo de tempo de 0 a 20 segundos. Intervalo de tempo de 20 segundos. Então vamos lá. A força eletromotriz induzida é igual a menos, já eu te explico esse menos, variação do fluxo no decorrer do tempo, vezes N. Vamos adotar uma espira para este primeiro exemplo. É igual a menos, quanto que é a variação de fluxo? Fluxo final menos fluxo inicial dividido pelo tempo. Força eletromotriz induzida é igual fluxo final 4 menos fluxo inicial menos 4. Então vamos organizar aqui um colchete no intervalo de tempo de 20 segundos. A força eletromotriz induzida deu numerador 4 mais 4, 8 Weber de variação no intervalo de tempo de 20 segundos. A força eletromotriz induzida neste intervalo de tempo, durante todo este intervalo de tempo, menos 0,4 volt. Professor, mas é constante ou é média? Neste caso é constante. Se fôssemos construir o gráfico da DDP
gerada ao longo do tempo, no intervalo de 0 a 20 segundos, teríamos um resultado constante de menos 0,4 volt durante todo este intervalo de tempo. Por quê? Porque o fluxo variou, você lembra lá no gráfico, de maneira linear. Temos uma variação de fluxo constante por segundo. Varia tantos Weber, varia tantos Weber, varia tantos Weber, varia tantos Weber de maneira uniforme. Então temos o mesmo resultado em volt, o mesmo resultado em volt, o mesmo resultado em volt dentro deste intervalo de tempo. Se dentro deste intervalo de tempo tivermos um equipamento conectado a essa espira com resistência de 2 ohms, quantos amperes circulariam nesta lâmpada neste intervalo de tempo? Lei de Ohm. Vou aplicar aqui embaixo para uma resistência de 2 ohms, U é igual a R vezes I, 0,4 volt é igual a 2 ohms vezes I, teríamos uma corrente de 0,4 por 2, 0,2 ampere. Professor, e o sinal negativo, o menos 0,4? Ele indicaria um sentido da corrente elétrica. Como a gente quer saber a intensidade da corrente elétrica, pode-se trabalhar em módulo. O módulo da corrente elétrica é 0,2 ampere. Ok, agora o que acontece no intervalo de 20 segundos a 30 segundos? Existe fluxo? Sim, 4 Weber, só que o fluxo é constante. O fluxo não varia. Quando o fluxo não varia, ΔΦ é igual a 0. E se ΔΦ é igual a 0, a força eletromotriz também é 0, é nula. Neste intervalo de tempo, de 20 a 30 segundos, não existe voltagem induzida, não existe corrente induzida. Esta lâmpada, neste intervalo, não dissipa potência. Já de 30 a 50 segundos, temos variação de fluxo. Então temos força eletromotriz induzida, então teremos corrente elétrica neste circuito fechado. Vamos fazer o cálculo para o trecho decrescente? Vemos que o fluxo inicial é de 4 Weber neste trecho e o fluxo final é de 2 Weber. O fluxo diminuiu de 4 para 2 Weber. Fluxo inicial 4 Weber. Fluxo final 2 Weber. Podemos calcular em separado a variação de fluxo, que é o jeito que vocês gostam, né? Fluxo 2 menos fluxo 1, variação de fluxo é igual a 2 menos 4, variação de fluxo deu menos 2 Weber. No intervalo de tempo, de quantos segundos? Como é que está escrito lá? Vamos olhar o gráfico. Instante inicial 30 segundos, instante final 50 segundos. Instante inicial 30 segundos, instante final 50 segundos, intervalo de tempo 50 menos 30, 20 segundos. Com estas duas informações, podemos calcular a força eletromotriz induzida, voltagem induzida, que é dada pela expressão menos ΔΦ sobre ΔT, famosa lei de Faraday. Força eletromotriz induzida é igual a menos variação de fluxo, menos 2 Weber, intervalo de tempo, 20 segundos, menos vezes menos, mais. Força eletromotriz induzida é igual a mais 2 sobre 20, 0,1 volt. Se fôssemos construir o gráfico da
DDP gerada em função do tempo, no intervalo de 30 segundos a 50 segundos, temos um resultado de 0,1 volt, 0,1 volt, constante, mais uma vez. Por que que é constante? Por que que não é variado? Porque a variação de fluxo foi linear. Então a voltagem é constante. Muito bem, filhotes. Veja o que rola em uma usina. O que que tem numa usina? Ímãs, bobinas. O que que tem numa usina? Ímãs, bobinas. A ação é justamente essa aqui: variar o fluxo magnético. E essa variação deve ser feita num certo intervalo de tempo. Quanto mais rápida essa ação for realizada, menor o tempo, maior a voltagem induzida. O resultado disponível é em volt. Com o movimento relativo entre ímã e bobina, temos alguns volts induzidos. O que fazer com isso? Vamos lá na lei de Ohm, substituir essa voltagem na tensão. Quando a gente usa a fórmula da lei de Ohm para baterias, a gente chama essa DDP aqui de força eletromotriz. No caso de uma usina, é uma força eletromotriz induzida, mas a dimensão é a mesma, é volt. Pegue esse resultado disponível e fica à vontade, substitui na fórmula da primeira lei de Ohm. Ligando um equipamento, uma lâmpada por exemplo, teremos a corrente elétrica induzida neste circuito. A lâmpada acende. Movimento relativo gera volt e a voltagem pode gerar corrente. Pode gerar corrente. Não se acanhe, o resultado obtido na voltagem da lei de Faraday pode ser substituído na voltagem da lei de Ohm. E não se esqueça de multiplicar por N para o caso de bobinas. Sempre que tem volt, tem ampere. Vemos aqui um ímã em movimento relativo em relação a uma espira fechada e aqui em relação a uma espira aberta. Sempre que tem volt, tem ampere? Não, 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 é a resposta. Do lado esquerdo teremos ampere porque o circuito está fechado. Do lado direito teremos volt entre essas duas extremidades, mas não teremos ampere porque o circuito está aberto. Isso é cobrado pelas questões. Já que temos volts, temos uma lâmpada brilhando, como aumentar a potência dissipada em uma lâmpada de um circuito desse, de uma usina? Para aumentar a potência dissipada em um resistor, temos que aumentar a DDP estabelecida em seus terminais. Como é que aumenta a DDP induzida em uma usina? É possível mexer na vazão de água, se for uma usina hidrelétrica. O ímã vai girar com maior frequência, isso aumenta a voltagem na lâmpada. Podemos aumentar a área dessa espira imersa no campo, aumenta a voltagem. Podemos aumentar o número de voltas dessa bobina, aumenta a voltagem. Podemos mudar o ímã utilizado, utilizar um ímã mais magnetizado, com campo magnético mais intenso. Olha só como essa lâmpada brilha bastante. Então vamos lá, analisar cada parâmetro com calma. Se aumentar a vazão, o movimento relativo do ímã ocorrerá num intervalo de tempo menor, mais rápido. Aumenta a voltagem, aumenta a potência na lâmpada. Se aumentarmos a área da espira da bobina, mexe no numerador, aumenta a variação de fluxo, aumenta a voltagem, aumenta a potência. Se mexermos no número de voltas, em vez de uma, 3.000, multiplica por 3.000 aquela voltagem induzida. A potência aumenta bastante. Se utilizarmos uma magnetização maior, um ímã de neodímio,
vai alterar o numerador. Lembre-se, campo magnético aparece dentro da fórmula de fluxo. Se existe mais campo magnético, temos mais ΔΦ, temos mais volts, temos mais potência na lâmpada. E aí, como é que está a nossa história? Ørsted descobriu que corrente elétrica provoca efeitos magnéticos desviando uma bússola. Faraday achou que o caminho inverso seria válido. Magnetismo gera corrente? Não é bem assim. A variação de fluxo magnético gera volt. E a voltagem pode gerar corrente. Mas qual é o sentido dessa corrente? É aí que entra o Lenz, alguns anos depois. Veja só o sentido da corrente elétrica dentro dessa espira que neste momento está saindo da região de campo. Para entender lei de Lenz, você tem que estar tranquilo aqui na primeira regra da mão direita, segunda regra da mão direita e nos polos magnéticos induzidos. Vamos revisar? Primeira regra da mão direita é aquela em que o polegar faz papel de corrente e os dedos curvos fazem papel de campo magnético ao redor do fio reto. A segunda regra da mão direita, a regra do parafuso, inverte os dedos. O polegar faz papel de campo e os dedos curvos papel de corrente. Já que tem várias voltas e temos vários dedos curvos, os dedos curvos fazem papel de corrente e o polegar da mão direita faz papel de campo magnético. Regra número 1, corrente, campo. Regra número 2, campo, corrente. Vamos utilizar a número 2 para facilitar a nossa vida. Polos magnéticos, revise aí. Se temos uma corrente circulando numa espira no sentido anti-horário, essa espira se comporta como um polo norte magnético de um ímã. Veja a letra N de norte te entregando o sentido da corrente elétrica induzida. Macete. Olha aí, polegar para fora, indicando o campo, e os dedos curvos indicando a corrente no sentido anti-horário. Agora, se numa espira temos uma corrente elétrica circulando no sentido horário, a espira se comporta como um polo sul magnético de um ímã. E olha a letra S te entregando o sentido da corrente. Polegar para dentro, na regra da mão direita, o polegar indica B e os dedos curvos indicam I neste fio. Estou te preparando, gente. Estou te preparando para a lei de Lenz. Quando se aproxima, por exemplo, um polo norte num fio enrolado, o amperímetro pode indicar, por exemplo, menos 1 ampere. Depende do jeito que está enrolado o fio, poderia ser mais. Se o ímã ficar parado, 0 ampere no amperímetro. E se o ímã é ao contrário da primeira situação, o polo norte é afastado, o amperímetro inverte o sinal. Aproxima, negativo, por exemplo, então afasta, positivo. O mesmo polo. Estou te preparando. A espira se comporta como um polo de um ímã quando ocorre movimento relativo entre ímã e essa espira. Ela se comporta como o polo norte, ela se comporta como o polo sul, porque surge nela uma corrente elétrica induzida. Qual é a parte mais importante do enunciado da lei de Lenz? A parte mais importante é essa aí, ó, se opõe. É um enunciado rebuscado, o português é difícil, mas eu vou simplificar, né? Vamos utilizar de uma maneira simplificada. Eu vou ler o enunciado porque isso cai e você vai marcar verdadeiro e falso dentro dessas condições aí, ó. A lei de Lenz trata do sentido da corrente elétrica induzida. A lei de Lenz não calcula nada, ela é qualitativa, te indica o sentido da corrente induzida, sentido horário, anti-horário. O sentido da corrente induzida é tal que o fluxo magnético que ela gera, o chamado fluxo induzido, se opõe à variação de fluxo que a produziu, o ΔΦ indutor. Matematicamente falando, pode aceitar se um é mais, outro é menos, se um é menos, outro é mais. Aliás, se um é mais, o outro é menos. Se um é menos, o outro é mais. Mas isso é raro de cair.
A lei de Lenz é expressa matematicamente pelo sinal negativo lá na lei de Faraday, justamente por causa dessa oposição da espira. Vamos simplificar? Se o módulo do fluxo indutor aumenta, o ímã aproxima, a corrente induzida gera um campo oposto ao campo indutor. E se o fluxo diminui, se o módulo do fluxo diminui, o campo gerado por essa corrente induzida é a favor. Esse é o esquema que você tem que ter nas suas anotações. Se o fluxo aumenta, o campo gerado pela espira é oposto. Se o fluxo diminui, o campo gerado pela espira é a favor. Veja um campo indutor para a direita e um campo induzido para a esquerda, contrário, por causa do movimento do ímã. Mas aqui veja um campo indutor do ímã para a direita e um campo induzido para a direita também, a favor. Depende da movimentação do ímã. Vamos evoluir. O ímã está se aproximando de uma espira. Se ele se aproxima, o fluxo aumenta. A espira se opõe a esse aumento, gerando um campo oposto. Aqui o campo da espira. Se o campo é oposto, temos uma corrente num certo sentido, que gera esse campo. Se ao contrário o ímã se afasta, o fluxo diminui. Como que a espira se opõe à diminuição, gerando um campo a favor? Vamos tentar resolver alguns? Existe o caso da barra deslizante. Tem uma barra aqui que está sendo forçada para a direita. Se a barra é forçada para a direita, a área de fluxo vai aumentar. Vai na fórmula de fluxo, perceba que a área aumenta, então o fluxo aumenta. Vamos lá? Lei de Lenz? Se o fluxo aumenta, o campo da espira é oposto. Estamos vendo o campo indutor para dentro, então o campo da espira para fora. Se o campo é para fora, usa a sua mão. Campo para fora, seus dedos entregam o sentido da corrente induzida, anti-horário. Vamos no outro? A barra está deslizando para a esquerda, forçada por alguém. A área de fluxo diminui. Vai na fórmula. Se a área do fluxo diminui, o fluxo diminui. Então vamos lá? Lei de Lenz. Se o fluxo diminui, o campo da espira é a favor. O fluxo externo não é para dentro? A espira gera um fluxo a favor, um campo magnético a favor. Usa sua mão direita, polegar para dentro, e os seus dedos indicam o sentido da corrente elétrica induzida nesta espira. Mais duas. Um fio reto, percorrido por corrente, e aqui ao lado dele um anel, uma espira de metal. Vamos lá. Usa a mão direita, número 1, o polegar e a corrente, e os dedos curvos indicam o campo ao redor do fio. Temos um campo para dentro na região do anel. Agora veja, se a corrente do fio reto aumenta, o campo magnético do fio reto aumenta. Vamos na lei de Lenz? Se o fluxo aumenta, o campo da espira é oposto. Se o fluxo para dentro aumenta, o campo da espira é oposto, é para fora. Usa sua mão direita, aponta o seu polegar para fora, seus dedos curvos indicam o sentido da corrente induzida no sentido anti-horário. E aí, tá pegando a manha? Fio reto, percorrido por corrente, usa a mão direita, o polegar é a corrente, os dedos curvos representam o campo magnético do fio, da corrente, para dentro, nessa região do lado direito do fio, em que está a espira. Agora vamos lá, se a corrente do fio reto decresce, o campo dessa corrente decresce. Vamos lá, lei de Lenz. Se o fluxo através da espira decresce,
o fluxo diminui, ela gera um campo a favor. Se o fluxo para dentro decresce, diminui, a espira gera um campo a favor para dentro. Usa sua mão, coloca o polegar para dentro, mão direita. Os seus dedos curvos indicam o sentido da corrente elétrica, sentido horário. Está se sentindo mais confortável? O lance é praticar. Mais uma. Em que regiões A, B, C, D, E temos força eletromotriz induzida nessa espira que está se movendo pela região de campo magnético? Onde que tem volt? A, B, C, D, E? Apenas em B e D. Porque em B varia o fluxo, tem volt. Em D varia o fluxo, tem volt. Em A, o fluxo é zero e não varia. Em E, o fluxo é zero e não varia. Em C, tem muito fluxo, mas não varia. Não tem volt. Olha a espira entrando, olha a espira saindo. Você visualiza que na entrada temos variação de área, então temos variação de fluxo. Se temos variação de fluxo, temos voltagem induzida. Aqui ela no gráfico, ó, uma voltagem negativa. Mas, quando a espira está totalmente imersa na região de campo, temos área, temos campo, temos fluxo, mas o fluxo é constante. O fluxo não aumenta, o fluxo não diminui, não tem voltagem induzida, zero. Na saída, temos variação de área, então temos variação de fluxo, então temos voltagem induzida nessa espira, agora positiva. Olha o sentido da corrente. Horário, zerou a corrente, anti-horário. O fluxo aumenta e enquanto aumenta o fluxo, temos corrente elétrica vermelha. Agora olha, o fluxo é constante, corrente elétrica zero. O fluxo azul diminui, a corrente vermelha existe e é constante. Então temos aí, na entrada da espira, na região de campo magnético, temos aumento do fluxo para fora. Se o fluxo aumenta, a espira gera campo oposto, para dentro. E se o campo da espira é para dentro, polegar para dentro, corrente no sentido horário. Temos um polo sul nessa espira. Corrente no sentido horário. Veja lá, ó. Corrente no sentido horário. Eu gravei essa cena com o meu gerador de corrente alternada. Veja só. A lâmpada acende. Na verdade, a lâmpada pisca enquanto essa bobina é girada perto de um ímã várias vezes por segundo. Então, ocorre ΔΦ, ocorre força eletromotriz induzida, induz corrente elétrica, que faz a lâmpada piscar várias vezes por segundo, o que nos dá a impressão de ficar constantemente acesa. Último slide, aplicação tecnológica chique, modernosa, o tal do forno de indução. Ele aquece a região toda acima do forno ou ele aquece só a panela de ferro fundido? Como funciona um forno de indução? Bom, o forno de indução é baseado neste funcionamento aqui à direita, uma bobina grossa, percorrida por corrente elétrica muito intensa, um campo magnético aqui no interior muito intenso, só que a corrente é variável, alternada. O campo magnético é variável. Isso induz correntes elétricas altíssimas,
corrente de Foucault, neste pedaço de alumínio, ele derrete. Isso aqui é um forno de indução que tem a função de derreter metais. Em menor escala, o forno de indução funciona da mesma forma, mas veja que só a parte do ovo que está sobre a panela cozinha. A outra parte do ovo que está também sobre o forno não cozinha. Então o forno aquece toda a região acima dele ou só a panela de ferro fundido? Só a panela de ferro. Não adianta colocar uma panela de porcelana, por exemplo. Tem que ser uma panela de ferro, cobalto, níquel, um material ferromagnético. E como é que funciona isso? Aqui dentro tem uma bobina, parecida com essa à direita, percorrida por corrente de alta frequência, vai e volta. Essa corrente gera campo magnético variável. Aí vem toda a história, né? Variação de fluxo, voltagem induzida e neste metal da panela, corrente induzida para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, gerando bastante efeito Joule, o que esquenta a panela. E a panela aquece o alimento que estiver ali. Como foi este vídeo? Primeiro, te mostrei que os elétrons se movem devido à força magnética quando ocorre movimento relativo entre a carga e o campo. Depois discutimos que é possível acender lâmpada, mas é preciso haver movimento relativo entre ímã e bobina. Revisamos o conceito de fluxo magnético, revisamos a expressão de fluxo magnético. Para variar o fluxo magnético, podemos variar os parâmetros. A espira forma uma posição com campo, temos o vetor normal ao plano da espira, o vetor normal ao plano da espira, que é referência para este ângulo na fórmula. A lei de Faraday é quantitativa, eu calculo quantos volts são induzidos. A gente calculou quantos volts foram induzidos em algumas situações numéricas. Extraindo o valor da lei de Faraday, podemos substituir na fórmula da lei de Ohm para continuar um possível exercício. O movimento relativo entre ímã e uma espira gera volt e depois no circuito fechado gera ampere. Isso é uma usina, não precisa de baterias. Na espira fechada tem volt e tem ampere, na espira aberta tem volt, mas não tem ampere. Te perguntei como é que aumenta a potência da lâmpada, a gente alterou vazão da água, frequência de giro, número de voltas e área da espira para aumentar a voltagem induzida. Analisamos o rebuscado enunciado da lei de Lenz, simplificamos ele para resolver os exercícios, resolvemos algumas situações de lei de Lenz para descobrir o sentido da corrente elétrica induzida, analisamos a entrada e a saída da espira numa região de campo magnético, sempre utilizando os polos magnéticos induzidos norte e sul. Fizemos um exercício que cobrou a interação entre o anel e o ímã, essa repulsão durante a aproximação. Analisamos o experimento do tubo de cobre em que o ímã cai com velocidade constante, um exercício referente a este experimento e essa aplicação tecnológica que é a nossa salvação para a geração de energia. Bobinas se movendo perto de ímãs são capazes de gerar corrente elétrica. E o forno de indução que já caiu na Federal do Rio Grande do Sul. Tranquilizou? Como é que está se sentindo nesta matéria? Falta estudar transformador elétrico e movimento de uma barra, força eletromotriz de uma barra dentro de um campo magnético. Ok? Obrigado pela confiança, espero ter sido útil. Tchau, beijos.